Quem achou diz amém. Vamos ler o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual vocês estão passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagogas de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Eu vou repetir o final. O vencedor, tem vencedor aqui? De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Teu filho, teu servo já fez a oração, eu quero aqui só complementar. Que o Senhor venha me usar, que eu diminua e que o Senhor cresça. Fale aos nossos corações, nos dê uma palavra de ânimo, de exortação, e que venhamos sair daqui, Senhor, fortalecidos e cheios da tua presença. É que eu te peço e te agradeço, e toda a igreja que concorda, diga amém. Queridos, Domiciano, que foi o segundo Nero, que ele arrogou para si o título de Senhor e Deus, ele baniu João para a ilha de Pátimos, a colônia penal da costa da Ásia Menor. E ali o apóstolo João ficou exilado nesta ilha. E dentro desta ilha foi aonde João escreve o livro do Apocalipse, onde ele tem a visão diretamente aonde Jesus fala com ele. E ele escreve o Apocalipse e escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Domingo passado, o diácono Patrick pregou sobre a igreja de Éfeso, e aqui eu já estou pegando o gancho, e pregando a igreja de Esmirna. Aí já fica aqui o desafio para o próximo pregador da semana que vem. Se quiser pregar Pérgamos, já fica à vontade. Ô Gabriel? Gabriel está desafiado, então. E aí a gente vai fazer uma série aqui das 7 igrejas da Ásia Menor. Vamos lá. Esmirna, dizendo William Hendricks, era a rival da cidade de Éfeso. E era da cidade mais bela da Ásia Menor. E também era considerada o ornamento, a coroa da Ásia, também, assim como Éfeso, era uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia. Lá também havia o Monte Pagos, onde era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Era um lugar de realeza, coroado de torres. Era um lugar muito bonito, muito famoso na época. E ali também tinha uma magnífica arquitetura com templos dedicados a deuses como Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite e Esculápio. E essa cidade de Esmirna, das 7 cidades, das 7 igrejas a qual João escreve, ela é a única cidade sobrevivente até hoje. É conhecida como Izmir, que fica lá na Turquia asiática, com 255 mil habitantes aproximadamente. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. E no ano 600 a.C., os lídios a invadiram e destruíram por completa. E somente no ano 200 depois de Cristo, Lisímaco, não sei se é Lisímaco ou Lisímaco, o nome dele, a qual reconstruiu, fez novamente essa cidade e fez dela a mais bela da Ásia. Então, quando os esmirnianos ouvem Jesus falar o que estava morto e reviveu, eles entendem muito aquilo que Jesus está falando, pois era uma cidade que estava morta, mas reviveu, que havia sido destruída e foi reconstruída. Outra coisa também sobre essa cidade, que
essa cidade, ela era muito conhecida na questão da sua fidelidade a Roma, a sua lealdade a Roma. Todas as cidades orientais, ela havia sido a mais fiel a Roma, e muito antes de Roma ser a senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a construir um templo a deusa Roma, ou seja, era uma cidade que era fiel, que era leal a Roma, mas que tinha uma igreja que era fiel e leal a Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, quando João escreve essa carta, no versículo 8, ele começa dizendo: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E qual era a situação, a condição desta igreja? O que eles estavam enfrentando? Jesus vai dizer para eles no versículo 9 assim: conheço a tribulação de vocês, eu conheço a tua tribulação. Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados, estavam sendo mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador como Deus. Eles eram forçados a se prostrar ao imperador como se ele fosse a um Deus. Para você ter uma ideia de qual era a situação dos crentes dentro desta cidade, lá no Monte Pagos, de uma única só vez, foram lançados 1.200 crentes do Monte Pagos. Numa outra feita, foram lançados 800 crentes de cima do Monte Pagos. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Os crentes estavam morrendo por não aceitar adorar o imperador como Deus, para não aceitar adorar o imperador como se ele fosse um Deus. Eles não estavam aceitando a viver naquela situação, ou seja, eles preferiam a morte do que a negar a Cristo. Era por isso que os crentes estavam morrendo, era por isso que os crentes estavam sendo perseguidos, era por isso que os crentes estavam sendo atacados. Igualzinho hoje, né, irmãos? É muito comum a gente encontrar aí fora irmãos que faziam parte da congregação e por algum motivo se afastaram, saíram da igreja, se desviaram. E geralmente quando você pergunta para essa pessoa: irmão, por que você saiu da igreja? Por que você se afastou? Por que você se desviou? Esse irmão vai dizer, geralmente acontece isso, nem sempre é os casos, mas eles sempre vão dizer: não gostava daquele pastor, não gostava daquela irmã ou daquele irmão, porque falaram mal de mim, porque eu briguei com fulano de tal. É sempre esses motivos bobos, e esses motivos são de crentes imaturos, crentes que ainda não entenderam o que é servir a Cristo, crentes que ainda não entenderam o que é o Evangelho, mas sim estavam acostumados com esse Evangelho que pregam aí, um Evangelho de alecrim dourado, um Evangelho de facilidades, um Evangelho onde tudo é uma maravilha. Crente maduro, ele entende que ele será perseguido, caluniado, irão falar mal dele. Às vezes ele vai se entender com alguns irmãos, talvez até numa gincana, né? Mas ele entende porque ele é crente maduro, mas ele não arreda o pé dele da igreja, porque ele já entendeu o que é servir a Cristo Jesus, é sofrer pelo Evangelho. Esses crentes estavam sendo mortos, perseguidos, essa era a situação. Há cerca de 50 anos após essa carta ser escrita, o bispo dessa igreja, que era Policarpo, ele foi queimado vivo na praça, foi queimado vivo a praça pública. Quem vai dizer isso é o William Hendricks. Ele vai dizer que Policarpo era um bispo da igreja de Esmirna naquele tempo, ele também foi discípulo de João, e ele foi queimado vivo à praça pública, no ano 155 depois de Cristo. E com toda essa situação que os crentes naquela época estavam passando, que não era fácil, irmão, hoje nós vivemos mil maravilhas.
A gente vive no Brasil, aonde, graças a Deus, aonde você pode ainda frequentar um culto, e você nem vem. Aonde, graças a Deus, nós podemos nos reunir para falar de Jesus, e não vai ter nenhum muçulmano querendo te matar. Aonde podemos vir e adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus, num culto como esse, e ainda acabando o culto, você vai para a pizzaria comer aquela pizza. Olha só que maravilha. Então hoje vivemos ainda uma facilidade aonde podemos adorar a Deus, mas naquela época não era assim. Eles eram atacados, mortos, perseguidos em nome do Senhor Jesus. E qual foi a situação? Ele diz: olha, conheço a tua pobreza, porque eles estavam passando uma tribulação. Essa pobreza dos crentes era um efeito colateral dessa tribulação, era um efeito colateral dessas perseguições, era um efeito colateral de tudo aquilo, todos esses ataques a qual os crentes em Esmirnas estavam enfrentando. João aqui, ele usou a palavra porcheia para descrever a pobreza dos esmirnianos. Pobres aqui é pobreza extrema, não ter nenhum essencial. Era tão crítica a situação deles aqui, que era uma pobreza extrema, sem nem ter nem o essencial. Embora a igreja fosse pobre financeiramente, ela era rica dos recursos espirituais. Olha só que interessante, à vista de Deus, há tantos pobres homens ricos, como os ricos homens pobres. Nós vamos ver dentro da igreja que há pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Olha, o Pix está gordo, tem o carro do ano, tem uma casa bonita, vai bem nos negócios, são ricas. Ela pode bater no peito e dizer: eu sou rico, tenho dinheiro. Só que, para muitas dessas pessoas, Jesus vai olhar para elas e vai dizer: mas tu é pobre. Que nem a igreja de Laodiceia, se achava rica, mas diante de Jesus era pobre. Por quê? Porque tem dinheiro, tem Pix, tem carro, tem casa, mas a família está destruída. Os filhos estão crescendo sem orientação bíblica, sem estarem no caminho do Senhor. O casamento vai de mal a pior. São pobres espiritualmente. E no reino, muito mais vale ser rico espiritualmente. Alguém já entendeu? Do que rico materialmente. Porque o que adianta ter a melhor casa, o carro do ano, o Pix está gordo, divide aí comigo. Mas se tu não frequenta culto, tu não lê a tua Bíblia, tu não ora, tu não jejua, tu não ensina aos teus filhos, o que adianta? Enquanto para o mundo você vale o que tem, para Jesus você vale o que é. Para o mundo vale ter status, fama, dinheiro. Para Jesus o que importa é ser rico com Deus e juntar tesouros do céu. Oh, glória a Jesus. Olha só, quem é cheio de Deus, cheio da presença, pode não ter dinheiro, mas é feliz. Pode não ter fama, status, mas é cheio da graça de Deus. Quem é rico com Deus, ele é igual a Pedro. Como assim? Atos capítulo 3. Pedro está sumindo ao templo para orar. Tem ali um coxo que ficava todos os dias à porta do templo. Era deixado ali para pedir esmola. Ele chega, pede para Pedro uma esmola. Me dá uma esmola. Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que tu tem, Pedro? Eu tenho uma palavra de Jesus. Anda, levanta, em nome de Jesus, o Nazareno. Pedro, oh glória a Jesus, levante a sua mão, pelo amor de Deus. Pedro tinha algo melhor que a esmola. Pedro tinha algo melhor que o dinheiro, melhor que a fama, melhor que status. Pergunte o que, pregador? Pedro tinha uma palavra.
Oh, meu Deus, me ajuda aí, vou fazer que nem o pastor Narciso. Vai, cutuca o irmão do seu lado aí, diz assim para ele: olha, não tenho... Vai, irmão, olha para ele aí, diz: olha, não tenho nem ouro, vamos melhorar isso aqui. Eu não tenho pix para te dar, mas eu tenho uma palavra, se tu quiser. Eu tenho uma palavra, oh glória a Jesus. Crente cheio do Espírito, crente cheio da presença, crente cheio de Deus. Ele não pode ter dinheiro, ele não pode ter pix, mas se ele tiver uma palavra, meu irmão, se ele tiver uma palavra. Tem crente com palavra aqui, tem crente com palavra aqui. Oh, a Jesus. Eu tenho algo melhor que dinheiro. Hernandes Dias Lopes diz: a força de uma igreja não está no seu orçamento. A força de uma igreja está na sua comunhão com Deus. A força de uma igreja, lembra de Atos capítulo 2, versículo 42? Ali é o modelo perfeito de igreja. A força de uma igreja, irmãos, é bonito essa aqui, ó, poltrona, ar-condicionado, tudo para a glória do Senhor. Mas se aqui não fosse pregado a palavra, não adiantava de nada isso aqui. O que adianta ter grandes templos, bonitos, lindos, mas se lá não prega a palavra? A igreja de Atos era uma igreja que crescia na graça do Espírito Santo. Mas sabe como é que eles cresciam? Primeiro, eles cresciam perseverando na doutrina dos apóstolos. Cresciam na palavra. Eles cresciam orando. Do capítulo 1 ao capítulo 28 de Atos, a igreja está crescendo orando. A igreja se reunia para orar. Uma igreja que cresce, uma igreja rica, é uma igreja que tem comunhão. Persevera na palavra, na oração e na comunhão. Essa é uma igreja rica. Essa é uma igreja forte. Louva ao Senhor que você está numa igreja rica, meu irmão. Aonde tem palavra, aonde tem oração, aonde tem comunhão com os irmãos. É melhor ser como a igreja de Esmirna, pobre materialmente e rica espiritualmente, do que como a igreja de Laodiceia, rica materialmente, mas pobre diante de Cristo. Toca aí no teu bolso assim. Pode não ter nada hoje aí, mas amanhã vai cair, eu profetizo em nome de Jesus. Mas se você estiver bem com Deus, meu irmão, você é rico. Você é rico, porque o teu tesouro tu não está juntando aqui na terra. Tu não está juntando aqui na terra, o teu tesouro está sendo juntado lá no céu com Deus. Oh, aleluia! Essa igreja estava sendo pobre, perseguida, estava vivendo uma miséria extrema, mas estava fiel diante do Senhor. No versículo 9 ele diz: olha, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu é rica. Conheço aquele que estão blasfemando, os judeus, que são sinagoga de Satanás. Aí no versículo 10 ele diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passe por uma tribulação de 10 dias, mas olha só, seja fiel até a morte. Eles estavam sendo fiéis, e você não consegue ser fiel a Deus quando falta o picadinho, quando falta o frango, quando falta a picanha, quando falta o açaí do grosso. Glória a Deus. Quando falta o chapeiro-chefe, quando falta o parada boa. Vai, pessoal, vamos fazer propaganda aqui rápido. Quando falta ali calçados ali para você poder calçar os seus pés. A questão aqui em destaque não é ser fiel até o último dia de vida. E sim, temos que ser fiéis até o último dia de vida. Mas a questão aqui, o ponto aqui de morrer por essa fidelidade,
é até o ponto de morrer por essa fidelidade, é preferir morrer do que negar a Jesus. É quando você for pressionado e você dizer assim: eu prefiro morrer do que negar Jesus. Quando você for posto em situações, você dizer: eu prefiro perder esse emprego do que deixar de ser fiel a Jesus. Eu prefiro perder essa amizade do que perder a minha fidelidade com Cristo. Eu perco esse namoro, mas eu não deixo de ser leal ao meu Cristo. É ser fiel até a morte. Olha só o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 10, 12. Jesus diz que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. A Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 29, a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O que é privilégio para você? Privilégio para você é ter o carro do ano, a melhor casa, ter dinheiro, ser bem sucedido, passar numa faculdade, passar num cursinho. Isso é privilégio para você? Porque a minha Bíblia diz que o privilégio é poder sofrer por Cristo. É quando não estão me aceitando em determinado lugar, e eu saio daquele determinado lugar, porque ali não me cabe, eu sofro por amor a Cristo. É quando eu perco o emprego por amor a Cristo. Oh, glória a Jesus. O que é privilégio para você? Somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e perseguição. Assim como o bispo da igreja, Policarpo, ele preferiu a morte do que a negar a Cristo. A história vai dizer que Policarpo, os seus algozes diziam assim: vai, nega Cristo Jesus, diz que César é o Senhor. A história vai dizer que Policarpo diz assim: há 86 anos eu sirvo a meu Cristo, e Ele nunca me fez mal, por que eu negaria? Como também não lembrar de Ananias, Misael e Azarias, que preferiram a morte do que adorar outros deuses. Daniel capítulo 3. Nabucodonosor constrói uma estátua quase 30 metros de altura e manda tocar todos os instrumentos e lança um decreto: olha, quem não me adorar, quem não se prostrar, será jogado dentro da fornalha de fogo ardente. Chegaram com o rei e falaram: olha, tem 3 rapazes aí que não estão se prostrando, bora lá ver. Ele chega lá e diz: olha, nós vamos tocar, se vocês não me adorar, vamos jogar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. Ele ainda diz mais: e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. Tocaram os instrumentos, todo mundo se prostrou. Ananias, Misael e Azarias continuaram de pé. Nós só adoramos a um Deus. Nabucodonosor ficou tão irado, ele disse assim: olha, manda acender 7 vezes mais a fornalha. Pasme, já era quente do jeito que estava, mas 7 vezes mais. Jogaram dentro da fornalha de fogo ardente, era tão quente que os soldados que jogaram morreram. Aí Nabucodonosor olhando: mas não jogamos 3 rapazes lá dentro? Quem é bom de Bíblia já está entendendo. Porque eu estou vendo um 4º homem, e um deles é a semelhança dos deuses. O texto vai dizer, pastor Narciso, que eles andavam e passeavam pela fornalha. E como a gente é crente pentecostal, fica imaginando ele segurando um no braço do outro, marchando. Oh glória! Lembra que Nabucodonosor disse assim: olha, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Os nomes foram trocados para os deuses da Babilônia, mas não foram os deuses da Babilônia que livrou eles lá de dentro. Foi o Deus de Ananias. Só o Senhor é Deus. Foi o Deus de Misael, Deus é misericordioso. E foi o Deus de Azarias, Jeová ajuda, Jeová
Oh glória! Deus, Ele guarda aqueles que são fiéis. Deus, Ele guarda aqueles que são fiéis a Ele. Sabe por que você pode confiar e ser fiel? Porque servimos um Deus que é soberano e tem todo o controle da situação. Coloca o versículo 10, volta para o Apocalipse. Olha só o que o Senhor vai dizer. Não tenha medo. Vou falar de novo. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Meu Deus, isso é muito forte. O mesmo Deus que diz no verso 9, Ele diz assim, olha, conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. É o mesmo Deus agora no verso 10 dizendo, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Você vai sofrer. Você vai sofrer, Ele conhece porque, ou seja, Ele sabe do presente, Ele sabe do futuro. Nós podemos confiar, pois olha só o que Ele vai dizer lá no versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, Ele está no início e Ele estará também no final. Nós podemos confiar também porque Ele diz, eu estava morto, mas ressuscitei. Você pode confiar nele. O teu Deus, Ele estava, o Senhor nos chamar. Coloca para mim Mateus capítulo 25, versículo 34. Está doendo as provações? Está doendo a tribulação? Jesus está dizendo hoje, ser fiel até a morte, avivamento na palavra. Ser fiel até a morte, avivamento na palavra. Permaneça firme, permaneça fiel. E logo, logo ouviremos Ele dizer assim, então o rei dirá ao que estiver à sua direita, venham, 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 benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação. Coloca para mim Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, rápido. Diz assim, e Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, e nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Me ajuda a pregar, eu já vou encerrar. Dá a mão para o irmão do seu lado, levanta assim, bora fazer uma corrente, vai, me ajuda a pregar. Dá a mão aí. Oh Espírito, eu sinto a tua graça aqui, Jesus. Eu vou dizer assim para vocês, não haverá, e vocês vão dizer, não haverá lágrima. Eu vou dizer não haverá, e vocês vão dizer morte. Não haverá, vocês vão dizer luto. Eu vou dizer não haverá, vocês vão dizer pranto. Vamos lá, igreja. Não haverá. Não haverá. Não haverá. Não haverá. Não haverá. Vai valer a pena todas as tuas orações que tu orou pelo teu marido, pelo teu filho, todas as perseguições, as aflições, os dias difíceis, os dias de angústia, os dias de desespero. Vai valer a pena. Oh, Jesus. Eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar, com os crentes de todas as idades. Cante! A Deus hei de ser, no céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. E ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor.